Olá, muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs e a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Mais uma aula do componente curricular de Geografia, hoje do 6º ano, 4º bimestre. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da Coped Seduc. Estou aqui hoje no estúdio novamente com a professora Milene Barbosa, que vai fazer a regência da aula de hoje. Bom dia, professora, como vai? Tudo bom? Bom dia, professora, tudo certo, né? Nessa quinta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Sejam todos bem-vindos, né? Estudantes, professores, para mais uma aula do 6º ano, 4º bimestre. Estamos aí entrando praticamente na reta final, né, professora? Isso mesmo. Estávamos aqui no estúdio agora falando, né? Que já quase finalizando aí novembro, né? Ainda temos algumas aulas do 4º bimestre, alguns encontros com vocês. É tudo muito enriquecedor, a gente aprende a cada dia e esperamos também você, estudante, né, que você esteja conosco nesse percurso de aprendizagem, juntamente com seus professores das unidades escolares e que a gente possa ter mais uma aula agradável, com intensa participação. Já vejo aqui, né, os nossos professores dando bom dia, registrando o nome das escolas, os seus municípios. Então, a gente pede por gentileza que esse movimento aconteça durante toda a aula, uma aula intensa hoje. A gente não pode, né, professora, descuidar do tempo. A gente tem muito trabalho, atividades e materiais para compartilhar com vocês. Então, lembre-se, na medida do possível, converse com o seu estudante, traga a contribuição aqui para o chat e a gente faz a leitura. Como sempre, a gente tem um momento de retomada de projetos da pasta que possam interessar você, estudante e professor. E a professora Milene, né, daqui a pouquinho, fala um pouquinho sobre o céu, não é isso, professora? Isso mesmo, né? Nós temos aí alguns informes referente ao céu. E até eu vou pedir para que apareça para vocês aí um slide bem bacana, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Línguas. É um folder bem legal, vai aparecer aí para vocês agora na tela. Olha só, chegou a hora de estudar um novo idioma. Olha que bacana, super legal aí com várias, né? Tem ali hello, bem bacana. Então, para a gente entender um pouquinho mais, a equipe, né, a equipe curricular aí que cuida do céu, fez um vídeo, é um vídeo de aproximadamente 31 segundos, onde a gente vai poder ter uma ideia, um panorama, um pouquinho de como funciona o céu. Então, fiquem com esse vídeo e já retornamos. Olá, voltamos. Então, vocês viram um pouquinho do vídeo aí produzido pela equipe da Coped. Então, converse com seu professor, com seus familiares e procure o céu mais próximo da sua residência, né, que você possa ampliar os seus estudos em diversos idiomas. Então, agora, dando sequência à nossa aula, hoje a gente vai falar qual é o título, a habilidade, aquelas informações iniciais que ajudam você a sistematizar, a organizar os seus estudos juntamente com seus colegas e professores. Então, vamos para a tela agora. O nome da aula de hoje é Fenômenos Naturais, uma aula do 6º ano, 4º bimestre, elaborado aqui pela professora Milene, com apoio da professora Mariana, professor Sérgio, lá da Seduc, Coped. E qual habilidade nós vamos tratar no dia de hoje? Também na tela para vocês registrarem a habilidade 32 do Currículo Paulista do 4º bimestre. O que significa a habilidade 32? Diferenciar fenômenos naturais e fenômenos provocados pela ação humana e relacionar com os fenômenos climáticos, radiação solar, a radiação ultravioleta, ilha de calor, o aquecimento global, El Ninho, Laninha, efeito estufa e camada de ozônio, entre outros. A unidade temática é natureza, ambientes e qualidade de vida e o objeto de conhecimento, atividades humanas e dinâmica climática. Então agora, a professora Milene vai fazer uma rápida contextualização
do tema tratado na aula anterior, né, professora, que tem tudo a ver também com o tema de hoje, é uma continuidade, e em seguida daremos andamento na aula. Então, uma boa aula para todos vocês e boa aula, professora. Obrigada. É até interessante a gente ressaltar esse momento, né, porque é uma habilidade extensa, uma habilidade que propõe aí, é um estudo muito detalhado de vários itens e, lógico, a gente tem um período de aula um pouco curto, então a gente não consegue contemplar todos os itens, mas lógico que a gente trouxe vários elementos de discussões aqui nesse momento. E nós vamos aí para o momento de retomada, né? Na aula passada nós falamos sobre o objetivo 13, né? O ODS 13 da Agenda 2030, ação contra a mudança global do clima. É interessante a gente falar um pouquinho sobre esse ODS 13, porque na nossa aula da semana que vem, que é no dia 3/12, nós vamos ter uma aula específica para a Agenda 2030 e os objetivos. Então, é legal que a gente vai dar um enfoque super especial das habilidades aí trabalhadas, né? O olhar das habilidades a partir da análise da Agenda 2030. Também foi falado na aula passada sobre as mudanças climáticas, né? Um tema, inclusive, recorrente das nossas aulas, nós discutimos em outros momentos também e falamos do painel intergovernamental para mudanças climáticas, né, o IPCC. Então, nós tivemos aí uma discussão muito ampla em relação a essas questões dos fenômenos naturais, e eu tenho certeza que vocês, aí juntamente com os seus professores e seus colegas também ampliaram os conhecimentos para que a gente pudesse chegar nesse momento agora de discussão. A gente sempre tem uma sondagem, a professora Andréia vai fazer a leitura com vocês desse momento que é super importante para a gente dar início à nossa aula, né, professora? Isso mesmo. Então, são duas questões, vão ficar na tela para vocês por aproximadamente 2 minutos. Então, na medida do possível, registrar a contribuição do estudante que nos acompanha e trazer aí os conhecimentos para o nosso diálogo. Então, acompanhe conosco, sondagem, questão 1. Quais fenômenos naturais você conhece? Questão 2. Escreva com suas palavras o que você já sabe sobre ilha de calor, El Niño e Laninha. Voltamos em 2 minutos. Olá, voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições. Professora Milene, em linhas gerais, o que mais apareceu aqui para a primeira questão foram citados terremotos, tsunami, vulcão, furacão, entre outros fenômenos. E para a segunda questão, a professora Rosana destacou o seguinte: ilhas de calor, quando o centro da cidade fica superaquecido, concentrando todo o calor.
cidade fechada e não tem como ampliar este calor para a região toda, concentrando num lugar. Então, essas são algumas contribuições. Muito bem. Hoje a nossa aula a gente vai dar um enfoque, né, na temática Ilhas de Calor, El Niño e Laninha. E nós vamos começar aí com Ilha de Calor, até aproveitando para agradecer a contribuição da professora Rosana. Então, acompanhe aí na tela de vocês, né? É uma rápida definição, até para que a gente consiga contextualizar aí, né? Ilha de Calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Então, olha que interessante, né? Realmente um conceito quando a gente pensa numa ilha, né, de calor ali, numa concentração de temperaturas. Para entendermos melhor esse fenômeno climático, podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo. Então, vamos imaginar um pouquinho a cidade de São Paulo. Quem mora aqui, né, não precisa nem imaginar, que é considerada aí uma ilha de calor. Como esta cidade tem grande concentração de asfalto, né, nas ruas e avenidas, concreto nos prédios, casas e outras construções, importante a gente ressaltar que nós estamos pensando bem naquela região central mesmo de São Paulo, tá? Ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios da região. A umidade relativa do ar também fica baixa nessa área. Já na nossa sequência, aí no slide, nós temos uma continuidade. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura em São Paulo são pouca quantidade de verde, né, de área verde, o alto índice da poluição atmosférica, que favorece a elevação da temperatura. Falamos bastante de poluição atmosférica e gases poluentes, né, numa das nossas últimas aulas. A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem e intensificam o fenômeno do aquecimento global. Então, a gente consegue ter um panorama do que é a ilha de calor. Então, você tem um aumento da temperatura em determinadas regiões, né, referentes aí à diminuição de área verde e o aumento do concreto, do asfalto, né, e você tem realmente a concentração do calor nessas regiões. Quem provavelmente mora talvez num bairro um pouco mais afastado do centro de São Paulo, em algum momento precisa ir ao centro, geralmente consegue observar esse calor. Nossa, mas ali no meu bairro estava mais fresco e aqui está tão quente, está tão concentrado, né? A gente olha às vezes no asfalto, sai até uma fumacinha assim, né? Então a gente consegue observar essas características. E para a gente entender um pouco mais, nós temos uma reportagem, né, professora? Isso mesmo. Vocês vão acompanhar conosco agora um vídeo de aproximadamente 4 minutos, é da Universidade Estadual de Maringá, é uma entrevista sobre ilhas de calor que vai nos trazer mais elementos para compreender esse fenômeno que a professora Milene começou aqui a introdução, tá bom? Então, acompanhe conosco e registre as ideias principais e voltamos já. Para realizar a pesquisa sobre a evolução das ilhas de calor em Maringá nos últimos 32 anos, o doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEM utilizou a metodologia de análise de satélite. O satélite Landsat 5 nós trabalhamos com imagem até por volta de 2000 e do Landsat 8 a partir de 2000 até 2016. Todas essas imagens são gratuitas, né? Então todo mundo pode fazer o download a partir de um cadastro. Hoje você pode fazer tanto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais quanto no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então é possível fazer esses downloads e posteriormente elas foram processadas utilizando um software livre, justamente pela questão que os softwares pagos, eles às vezes têm um valor bastante elevado, só que o software livre também resolve esse tipo de situação, né? Então, conseguimos com resultados bastante interessantes. As ilhas de calor acontecem em ambientes urbanos. Em uma cidade de médio porte, como Maringá, a temperatura pode oscilar entre um bairro e outro, principalmente se comparada a áreas rurais. A impermeabilização do solo, as obras urbanas e os materiais utilizados nas construções das cidades podem influenciar no acréscimo das ilhas de calor. Por exemplo, aqui nesses 2 pisos, o asfalto pode atingir até 10 graus a mais do que o paver.
As ilhas de calor são uma situação de impacto antrópico, né, dentro do ambiente urbano, e no caso elas causam principalmente desconforto térmico, né, e esse desconforto térmico ele tem que ser resolvido de outras formas. No caso, para resolver essa situação da temperatura, geralmente o pessoal coloca ar-condicionado ou ventiladores e isso aumenta o consumo de energia. Aumentando o consumo de energia no ambiente urbano, isso daí nós geramos uma série de impactos atrelados a isso daí, porque precisamos gerar mais energia para essa população que está dentro do ambiente urbano. Mas em Maringá, o pesquisador observou uma peculiaridade. Por ter em seu plano diretor mais árvores que nos bairros novos, o centro da cidade é mais fresco do que algumas localidades mais afastadas. É possível observar no mapa que os pontos vermelhos que representam as ilhas de calor são mais espalhados no município. Deu para observar que existe um crescimento de ilhas de calor dentro do ambiente urbano de Maringá, principalmente nos bairros mais novos. É uma questão bastante peculiar, porque geralmente quando nós observamos as cidades, né, os estudos de ilhas de calor, geralmente as áreas centrais geralmente têm os valores mais elevados. E no caso de Maringá, não é essa situação. Os valores eram menores, principalmente por causa da arborização urbana, que geralmente nós temos árvores frondosas e que promovem o sombreamento dessas superfícies, desses pavimentos, né? E nos bairros mais afastados, né, as árvores elas têm um espaçamento maior entre elas, às vezes, ou o porte dela é menor do que na área central. Ainda de acordo com o pesquisador, é possível reverter as ilhas de calor, principalmente se o poder público levar em conta os dados das pesquisas realizadas sobre a variação de temperatura nas cidades. O município hoje ele tem uma ferramenta bastante interessante que é o plano diretor, e dentro do plano diretor eles têm o relatório de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança. São estudos bastante interessantes para empreendimentos novos e que causam médio ou grande impacto dentro da estrutura urbana. Pensando nessa situação, o município, com o relatório de impacto de vizinhança, pede uma série de análises referente ao meio socioeconômico e meio ambiental. Entrando na questão do meio ambiental, nós podemos inserir os estudos de ilhas de calor. Principalmente para, caso um empreendimento seja implantado numa zona ou num bairro que exista o problema de ilhas de calor, ele pode, em um determinado momento do estudo, fazer uma medida compensatória ou uma medida mitigatória dentro do ambiente urbano, no bairro, e promovendo assim uma melhor qualidade. Quais seriam essas medidas? Então, principalmente o plantio de árvores, né? Muito bem, estamos de volta, né? Essa reportagem é uma reportagem muito legal, esse estudo, né, feito no município de Maringá, porque ele propõe uma ideia inversa do que geralmente a gente tem, né, da ideia de ilha de calor. Ou seja, se você tem aí um aumento, uma valorização dessas áreas verdes, né, no município, como é o caso apresentado aí no estudo, a gente tem uma ilha de calor aí mais periférica, né, como foi apresentado no mapa. Então fica a reflexão aí para os nossos estudantes, como que é no seu município? Será que o seu município tem ilhas de calor, né? No seu município tem uma área verde preservada? Como que é o centro da sua cidade, né? Vamos dialogar, né? Vamos colocando aí no chat para a gente entender um pouco mais essa dinâmica das ilhas de calores aí, porque nós estamos falando, né, do estado de São Paulo como um todo, né, professora? É uma área de abrangência muito grande. Isso mesmo. A gente está aqui em São Paulo, a gente tem uma experiência, sim, né? E você em casa, né, no seu município, então fica aqui aberto para você contribuir e trazer os seus conhecimentos. E professora Milene, gostaria de registrar aqui algumas participações, né? Muitos registros, agradecer a participação dos estudantes da Lara, do Bruno, do Guilherme, do Hudson, do Vitor, lá da escola Pei Sônia de Mogi Guaçu, e também as escolas José Cândido de Araçatuba, a escola Pei MMDC aqui de São Paulo, Carolina Sintra da Silveira de São Paulo também, e a escola Cassiano Ricardo de Mauá, e todas as outras escolas que estão conosco aqui nessa manhã. Aí agora a professora Milene vai fazer um exercício com vocês, né, trazendo aí 3 imagens para trabalhar um pouquinho mais os aspectos da ilha de calor. É com você, professora. Obrigada. Vai aparecer para vocês na tela agora 3 imagens, né? Essas imagens vocês vão observar que elas não estão nem com referências aí, que é para não dar nenhuma dica. E aí?
Observando essas 3 cidades, vocês conseguem nos informar qual é o nome de cada cidade? Nós temos 3 imagens, cada imagem se refere a uma cidade em específico, né? Observando assim, vocês conseguem identificar quais são os elementos da paisagem que vocês conseguem observar aí? E será que nesses lugares tem ilha de calor, quando, né, nós observamos essa fotografia? Será? Esse questionamento fica no ar e já no nosso próximo slide nós temos o nome das três cidades que vão aparecer aí para vocês. Vamos ver se vocês pensaram aí de forma coerente. Então, a primeira imagem é a cidade do México, né? Que fica no México, é a capital. Nós temos aí Nova York, nos Estados Unidos, e ali São Paulo, Brasil, né? A capital do nosso estado. Então, nós temos 3 cidades, né? 3 grandes cidades, com características aí urbanísticas presentes na imagem, e a partir da análise dessas 3 imagens, de tudo que a gente já discutiu nesse início de aula, nós vamos para a nossa atividade número 1, que a professora Andréia vai fazer a leitura com vocês desse momento. Isso, então vamos lá, né? Então, a professora Milene já comentou as imagens e temos 2 questões. Questão número 1, que está na tela agora. O que as imagens têm em comum? Segunda questão. Por que as 3 cidades em destaque sofrem com as ilhas de calor? Então, 2 minutos, aguardamos a sua contribuição aqui no chat do Centro de Mídias. Voltamos já. Olá, voltamos, né? Como a gente tem uma aula bem extensa hoje, a gente já gostaria de destacar algumas participações. Professora Milene, de maneira geral, os nossos professores trouxeram contribuições para a primeira questão, destacando a questão do processo de urbanização e a concentração urbana. E para a segunda questão, a pouca arborização e a presença intensa de edificações. Muito bem, né? Então, é sempre importante a gente estudar, compreender esses processos, né? Como as ilhas de calor. E fica aqui a dica para que vocês aprofundem aí os conhecimentos, né? Com seus colegas e professores. E dando continuidade à nossa temática, como nós falamos no início, nós iríamos falar de ilhas de calor, El Ninho e Laninha. Então, acompanhem aí na tela de vocês, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o El Ninho e a Laninha, mas nós vamos entender um pouco essa dinâmica. O El Ninho e a Laninha são partes de um mesmo fenômeno atmosférico oceânico que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial e nas atmosferas aí adjacentes, né? O nome El Ninho se refere aí à situação nas quais o Oceano Pacífico Equatorial está mais quente, ou, né, no caso, mais frio, quando nós falamos da Laninha, do que a média normal histórica. A mudança na temperatura do Oceano Pacífico Equatorial acarreta efeitos globais na temperatura e precipitação. Então, é um fenômeno aí, né, de aquecimento, o El Ninho, e de resfriamento, a Laninha, né, numa parte específica do Oceano Pacífico, e quando isso ocorre, ele tem aí algumas mudanças em momentos adjacentes, ou seja, não é um fenômeno local, é um fenômeno local que interfere aí na região dele. Não só, né, a gente pensa no Pacífico, mas nós temos interferência aqui no Brasil quando nós falamos em El Ninho e Laninha. Então é importante a gente entender esse processo, porque isso
vai interferir aqui no Brasil. Olha que interessante. Então, na sequência, vamos acompanhar aí na tela, né? Talvez a melhor maneira de se referir ao fenômeno El Niño seja pelo uso da terminologia mais técnica, que inclui as características oceânicas, atmosféricas, associada ao aquecimento anormal do Oceano Pacífico tropical. Lembrando que nós estamos falando da média anual aí, ou seja, ele fica mais quente do que a média anual. O Enos, né, como é chamado aí, ou El Niño Oscilação Sul, representa, de formação mais genérica, um fenômeno de interação entre a atmosfera e oceano, associado às alterações dos padrões normal da temperatura da superfície do mar e dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial, entre as costas peruana e no Pacífico Oeste, próximo à Austrália. Aí o estudante que está olhando isso falou, meu Deus do céu, professora, quantidade de nome, El Niño, Laninha, e agora? Fiquem tranquilos, nós vamos ter um vídeo super bacana, né, professora, que vai contextualizar, vai ajudar aí a entender melhor esse processo. Isso, é um vídeo do INPE, né, que nós já trouxemos várias fontes aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil. Então, o vídeo se chama El Niño, Laninha. Então, acompanhem conosco aproximadamente 5 minutos e meios, que vão trazer elementos para compreender todo esse fenômeno. Voltamos já. El Niño, Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil.
O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observada secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño, ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal. A região do nordeste do Oceano Índico, a oeste do Oceano Pacífico, passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos, porém, têm ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo é super bacana, né? Ele tem aí uns esquemas, dá pra gente visualizar, né? Essa questão do El Niño e da Laninha, que é um vídeo produzido aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dando continuidade às nossas discussões, vai aparecer para vocês na tela, né? O El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais, né? E subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como nós já falamos, né? E até aí a questão etimológica do nome El Niño, né? Que significa o menino. Já na sequência, no nosso próximo slide, nós temos aí, com esse aquecimento do oceano e com o enfraquecimento dos ventos, começam a ser observadas mudanças da circulação da atmosfera nos níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões de transporte de umidade e, portanto, a variação na distribuição das chuvas em regiões tropicais de latitudes médias e altas. Isso foi, inclusive, muito discutido aí no vídeo, né? Em algumas regiões do globo também são observados aí o aumento ou queda da temperatura. E para ilustrar esse momento, a gente tem um esquema super bacana de um momento aí do El Niño que vai aparecer para vocês. Olha o aquecimento aí da água do Pacífico, né? Conseguem observar a América e nós temos aí essa porção mais avermelhada, né? Um tom vermelho bem vivo, que é referente aí à anomalia da temperatura da superfície do mar, né? Tons avermelhados indicam regiões com valores acima da média e aqueles azulados, as regiões com valores abaixo da média climatológica. Então, é possível a gente fazer essa análise. Na sequência, nós vamos ter um vídeo muito curtinho da TV Brasil, que vai falar sobre os fenômenos do El Niño, mais uma vez vai alterar o clima, né? No Brasil, como foi falado no vídeo do INPE, nós temos essas questões aí entre El Niño e Laninha. Essa reportagem é uma reportagem do dia 20 de novembro de 2020. Fiquem com esse trechinho e já retornamos. A maior parte do país recebe menos água e onde chove mais, aumenta o risco de doenças transmitidas por mosquitos. A Organização Mundial da Saúde aponta a relação direta entre o El Niño ocorrido em 2015 e o aumento nos casos de dengue e de zika. Este ano, as chances do El Niño acontecer são de mais de 60%.
deve estar instalado a partir do final da primavera, com uma intensidade de fraca a moderada. Mesmo assim, se espera algum impacto dele em termos de chuva, um pouco acima da média em toda a região sul do Brasil. Em contraste, algumas áreas podem ter chuva um pouco abaixo do normal. Mas se a chuva não vier... Muito bem, era um trechinho muito curto, né? Só para a gente ter aí um panorama. E entendendo um pouquinho aí de El Niño, vamos para Laninha, que vai aparecer para vocês na tela nesse momento. O termo Laninha, né, que seria o oposto do menino, a menina, em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser oposto ao El Niño, como nós já falamos. Pode ser chamado também aí, né, de episódio frio, né, ou velho em espanhol, que também foi falado no vídeo. E, porém, né, a gente tem que sempre pensar nessa questão que o Laninha está associado ao resfriamento. E na sequência nós vamos ter aí um slide bem bacana que vai mostrar, do mesmo jeito que nós mostramos o aquecimento, né, do El Niño, nós temos aí o resfriamento da Laninha. Anomalia de temperatura da superfície do mar, aí em dezembro de 1988, né, e a gente consegue observar aí que chega a ter aí medida menos 1 grau Celsius, né, quando se faz a medida da temperatura do Pacífico. Observem aí que nós conseguimos observar a América, né, e conseguimos observar exatamente o momento, né, a região aí aonde se concentra esse fenômeno denominado Laninha. E agora nós chegamos no momento, nós estamos, né, no momento de finalização da nossa aula com uma atividade 2. A professora Andréia vai fazer a leitura, tem contribuições, professora? Isso, já temos até a resposta já aqui, professora. Questão 2, aproximadamente 1 minuto para vocês responderem aqui. Então, como El Niño e Laninha interferem na agricultura do Brasil? Voltamos já. Olá, voltamos, muitas participações. Vou destacar aqui a participação da professora Tatiana. Ela disse o seguinte, professora Milene, nos noticiários já avisam que para este final de ano, no sul do Brasil, o fenômeno Laninha responderá por uma estiagem persistente com perdas na agricultura e risco no abastecimento de água. Muito bem. Inclusive, nós temos agora alguns trechos, né, da Embrapa, inclusive foram selecionados pela professora Mariana, né, que compõe a equipe curricular de Geografia. Então, acompanhem aí, né? Fenômeno Laninha demanda atenção dos produtores, né, de frutíferas de clima temperado para minimizar as perdas. Então, a fonte é do Embrapa, de 27 de outubro de 2020. Com a ocorrência do fenômeno Laninha, na primavera de 2020, são esperadas chuvas abaixo da média nos meses de outubro e novembro. Com a primavera mais seca, atenção aos ataques de ácaros, e da mosca da fruta. Em função das chuvas abaixo da média, é importante manter a cobertura vegetal ou cobertura morta para garantir a conservação do solo e promover maior armazenamento de água no solo. Né? Isso vem enriquecer aí a nossa resposta. São trechos, né, na verdade, da Embrapa. E aí nós temos um estudo complementar, né, professora? Indicação, né? Exatamente. Então, continuem seus estudos, está aí na tela para vocês. Pesquise sobre os fenômenos naturais e os fenômenos provocados pela ação humana. Lembre-se das nossas hashtags, né? E também a gente tem um Saiba Mais, não é isso, professora? Muito bem. Vai aparecer aí para você, já está aparecendo, né?
o monitoramento do El Niño durante aí esse período de 2019 e 2020 no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem o endereço e o QR Code que dá acesso. Então fica aí uma dica de saiba mais para vocês. A nossa aula vai chegando ao fim, eu vou me despedindo já, porque daí a professora ainda tem os recados finais, tá? Isso. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula, né, professora? Obrigada, professora Milene, e lembre-se, você estudante, de compartilhar com seus colegas da rede o que você aprendeu na aula de hoje, sempre colocando as hashtags, indicação do seu nome, do ano, o nome da sua escola, e está na tela para vocês também o QR Code para avaliar a aula de hoje. Lembre-se de avaliar com responsabilidade, porque isso contribui bastante para o aprimoramento das aulas aqui do Centro de Mídias. Agradecer a todos os professores e estudantes que estiveram conosco. A discussão tá boa aqui, professora. Muitos professores elogiando, falando da importância da criação de parques, né, de áreas verdes nas cidades, para minimizar aí os efeitos desses fenômenos tratados na aula de hoje. Então, na semana que vem, nós voltamos com mais uma aula do 4º bimestre e o nosso muito obrigada a todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.